Bom dia, boa tarde para todos. Nós aqui, hoje eu vou estar aqui não só como apresentadora, mas também como participante aqui da mesa, junto com a Valéria Monteiro, que é professora de literatura e língua inglesa. E eu sou psicanalista, para quem não me conhece, e uma das organizadoras do Café Lacaniano. Esse Café Lacaniano, a reunião de hoje é a última do semestre e nós vamos reiniciar em agosto, já com uma programação definida. O próximo encontro vai ser no dia 24 de agosto e o tema será Simulacros Verdadeiros. Vocês vão receber a publicidade, né, quando estiver próximo. E a outra coisa também que eu gostaria de estar divulgando para vocês é que nós estamos para o segundo semestre, além do Café Lacaniano, nós organizamos um ciclo de conferências que acontecerá em setembro, outubro. Vocês também irão receber a divulgação. E nesse ciclo de conferências nós vamos abordar o inconsciente linguagem e os destinos da libido. Bom, vamos então dar início. Aqui eu tenho uma grande satisfação de estar ao lado da Valéria Monteiro, porque nós temos uma história já de longa data, né, de trabalho, de pesquisa, e principalmente em relação à semiótica, à literatura e à psicanálise. Numa época em que nós estávamos começando a fazer a pesquisa através da falecida professora Samira Chalhoub, né? Ela e a professora Santaella, Lúcia Santaella, que inauguraram a linha de pesquisa semiótica psicanalítica no começo dos anos 90, e a nossa, né, o nosso contato, né, é desde essa época, né, o meu junto com a Valéria. Então é muito gratificante para mim estar aqui e fazer esse diálogo, né? E é um diálogo cujo tema é um tema que não é tão simples, há uma enorme complexidade aí, e evidentemente que nós não iremos esgotar esse tema aqui, pelo contrário, como a Valéria colocou há pouco, nós vamos fazer aqui uma degustação, né? Em relação ao que nos convoca, né, enquanto a noção, o conceito, o capítulo de uma vida, né, que tem a ver com a feminilidade. O título, né, como todos os títulos do café, para quem não sabe, quem organiza, quem dá os títulos é o Oscar Cesarotto, assim como o texto de abertura. E o Oscar, ele tem uma veia bastante cômica em relação aos títulos, o que eu acho bastante interessante, né? O humor faz parte, né, para que a gente possa tratar de questões que têm uma relevância, né, uma importância para o ser humano. E ele abordou, né, colocou o título como a feminilidade genérica. E eu, enquanto estava fazendo aqui a pesquisa, né, tentando estabelecer aqui um roteiro de apresentação, eu voltava sempre para o texto dele e o que ele quer dizer com essa tal da feminilidade genérica, né? Que na realidade, né, é um xiste, porém, né, todo xiste tem algo que revela
né, um saber assim como uma verdade. Bom, então, dando início, né, a essa participação, eu assim gostaria de começar pensando da seguinte maneira, né, que não é possível tratar do tema feminilidade, né, feminilidade, feminino, mulher, fêmea, né, sem considerar, né, todo desenvolvimento freudiano e lacaniano sobre a questão. Nós sabemos, né, do ponto de vista, né, da cidadania, né, se a gente, né, começar a pensar por esse viés, né, tanto em relação ao feminismo, como a mulher, como hoje a mulher se posiciona, né, no campo social, político. Nós sabemos que de 2000 até agora, né, as mulheres cada vez mais ocupam cargos de chefia, de gestão, até a presidência da República, né, e temos também inúmeras denominações imaginárias sobre as mulheres, né? Mulher alfa, mulher beta, mulher, como antigamente se falava, a mulher poderosa, ou a mulher sapatona, ou a fêmea, ou a gostosa, a mulher melancia. Bom, né? Isso aí, né, a gente vai na feira e vê, né, todas as denominações. Além do que, os programas, as mídias televisivas, etc., né, tratam deste ser, de inúmeras maneiras, né? Portanto, aqui a gente já pode introduzir uma noção lacaniana, né, que é a mascarada, né? Então, a mulher mascarada, então a melancia, etc., etc. Portanto, né, nós estamos entendendo aqui que a mulher, né, o ser feminino, né, ele contempla, né, contempla o véu. Bom, então aqui a gente tem, né, um ponto de reflexão, né, justamente porque se o ser feminino contempla sempre um véu e, portanto, um adjetivo e, portanto, algo que parece ser, mas não é, né, então a mulher aqui, né, ela se apresenta como não toda, né, como se esse véu, né, não só tem a função de revestir o não todo, como ele tem também a função de indicar um possível todo. Bom, essa construção que eu acabei de colocar para vocês, né, é uma construção cuja base é freudiana, entretanto, é uma construção explicitamente lacaniana, né, e vale a pena, então, falar um pouco da base freudiana, né, para que a gente possa entender essa complexidade, né. Bom, primeiro porque aqui não se trata, né, essa mesa aqui, o café lacaniano, a gente não vai falar sobre o sexo, né, ou sobre a sexologia, ou sobre os estudos de gênero ou a identidade de gênero, né? Dado essa ser uma questão que envolve, né, fundamentalmente uma identidade sexual. E, enquanto identidade sexual, né, nós temos aí toda uma manifestação discursiva das minorias, da maioria das minorias, né, que cada vez mais ocupam, né, um discurso, ou seja,
lugar possível, né, de interlocução, né, entendendo isso como uma condição possível na atual situação em que a civilização está, justamente porque, né, o que há 30, 40 anos atrás, né, havia uma condição que recalcava, né, todas essas manifestações, hoje, do ponto de vista do discurso social, né, é possível estabelecer, né, uma escuta e um diálogo, justamente porque vai na direção da cidadania. Então, nesse sentido, né, o ser, ele se revela, né, a partir das suas multiplicidades que envolve a sexualidade. O que não significa, né, que tanto a base freudiana como a base lacaniana para pensar a sexuação, né, que está calcada na sexualidade humana, né, ela se apequena, né, em função dessa eloquência que envolve a identidade sexual, né, dos estudos de gênero ou as grandes discussões sobre os trans, né? E hoje sabemos sim que a cultura, né, ela tem condição sim de contemplar isso. Bom, mas a minha fala não vai nessa direção, né? Embora hoje o discurso da mídia, não exatamente o discurso científico, mas o discurso da opinião popular, o discurso da mídia, contempla em demasia, né, essa reflexão, o que faz com que, né, a opinião pública, né, passe a ter, né, uma noção e uma ideia sobre, né, a sexualidade um pouco enviesada. Por quê? Primeiro, porque na base freudiana, para que a gente possa pensar, né, o que é ser uma mulher, como se torna uma mulher, como se desenvolve a feminilidade, né, a base para que haja o desenvolvimento, né, é a estrutura de Édipo. Então, o ponto de partida, né, para toda sexuação, né, é o complexo de Édipo. E o que é o complexo de Édipo da maneira mais popular? É papai, mamãe, filhinho. Isto é universal. Isto não há como desfazer, não há como negar, mesmo para todos os discursos, né, que envolvem as questões de gênero. Mesmo com a expoente, né, desse movimento, que é a Judith Butler, né, que ela recusa o binômio masculino-feminino, né, por uma heterossexualidade compulsória e normativa, né, e proporcionando, né, uma liberdade de expressão, né, a ponto, né, de nós sabermos que hoje no sistema de saúde nós temos unidades de saúde que contemplam a cirurgia de troca de sexo. Na semana passada, a Folha de São Paulo deu um destaque enorme sobre um caso de uma criança, né, que nasceu menina e queria ser homem. Ou seja, todas
todas essas manifestações, né, elas têm a sua pertinência. Entretanto, né, a sexuação humana, né, ela é que dá uma condução para aquilo que nós denominamos de feminilidade, de um lado, e masculinidade, de outro lado. O que eu quero dizer é que não se trata, né, da genética, não se trata do estudo de gênero para a gente pensar essa questão. Até porque o estudo de gênero em relação aos sexos, ele surge com o feminismo. O gênero, ele vem no lugar do que corresponde à mulher. Isso historicamente falando. E apesar disso, e apesar de toda conquista, né, da mulher na civilização, na cultura, né, as mulheres continuam insatisfeitas. E isso, né, nós estamos contemplando cada vez mais, com todas os instrumentos, com todas as farmacopeias, né, que ao longo desses 30 anos, né, foram surgindo para amenizar o sofrimento humano, né, a insatisfação, né, da mulher continua sendo uma questão central. Como unir o amor e o erotismo? Essa é uma questão, né, uma situação muito corriqueira em alguns casos, né, de mulheres, né, a queixa, né, é justamente: eu gosto do meu marido, mas ele não me come. Bom, voltando então para a base freudiana, né, então tudo começou, né, com uma ideia, né, do Freud, né, que ele caracteriza, né, em termos da organização genital infantil, que é a fase fálica. A fase fálica, ela nasce como uma concepção teórica, digamos assim, freudiana, a partir, né, de uma noção central, né, de base, né, da história de cada um de nós, que é a percepção da diferença sexual anatômica. Tem as criancinhas, elas nascem sob duas condições: ou é masculino ou é feminino, não tem outra, não tem outra. Toda a questão do hermafroditismo ou de todas as possíveis patologias genéticas, né, isso compõe uma outra categoria, né, mas ou é masculino ou é feminino. Bom, a partir daí, né, as criancinhas que vão crescendo e que evidentemente, né, Freud tinha toda a razão, né, e continua sendo assim, até agora não mudou nada, né, e eu espero que continue, porque essa é uma condição humana, né, a curiosidade infantil é de onde eu venho, né, então se começa a se reconhecer, né, a partir do que se constrói a sua própria imagem, a autoimagem, a partir do seu semelhante. E o seu semelhante, né, ele é o papai e ele é a mamãe. Ou melhor, ele é a mamãe e depois o papai. Bom, do ponto de vista da diferença sexual anatômica, né, isso durou um certo tempo em termos da construção da teoria, para se pensar a fase fálica.
né? Evidentemente, né, que não se trata apenas, né, de ter ou não ter pênis, mas com certeza, para a criança que nasce masculino, ou seja, o menino, né, a autopercepção, né, e em relação à sua própria imagem, né, e em relação à questão do autoerotismo, não é da mesma ordem que acontece com as meninas. Por isso, né, a importância da estrutura de Édipo. Por quê? Evidentemente que não é só uma questão da percepção visual, mas sim de como é que esse triângulo papai, mamãe, filhinho, né, giram em torno, né, de algo, né, de um elemento significante que não se trata mais da primazia do pênis, mas sim a primazia do falo. E o que é o falo? Né? Todo mundo pergunta isso. Essa é uma questão que pode ser tão primária, né? Ah, mas o que é o falo? Bom, primeiro que não foi Freud que inventou essa ideia. Isso aí já está na história da civilização há séculos. Né? Toda a questão do falocentrismo, né? E justamente Freud, né, como um sujeito bastante sensível, né, ele, né, por essa via, ele começa a pensar que toda a questão que envolve, né, a presença e a ausência, né, então, tem a presença e a ausência do ponto de vista anatômico e tem a presença e a ausência do ponto de vista, né, de quem cuida, de quem acolhe, de quem dá a condição, né, de experimentar, né, o prazer e o desprazer. Então, essa noção de presença e ausência, de falta e todo, né, começa a nascer enquanto, né, pensamento e organização da sexualidade humana, né, e, evidentemente, o modo como o menino, né, vai construir essa noção, considerando a relação dele, a ligação dele com a mãe e, posteriormente, com a função paterna, é diferente de como a menina desenvolve. Então, temos textos do Freud em que ele vai abordar, assim como sexualidade feminina, feminilidade, né? Ele, dentro da condição de época dele, né, ele tem uma noção específica, né? Por isso que a gente pode até falar em termos de mulher freudiana, mulher lacaniana. E a mulher freudiana, né, ela se representa inicialmente, né, pelas famosas histéricas. A histeria é uma maneira, né, de ordenar, né, de pôr em ordem, né, a relação do desejo com o outro. Então, agora já estou introduzindo um novo elemento, que é a questão do desejo do outro. Ora, então veja que toda a questão que envolve, né, não a identidade sexual, mas a sexuação, né, ela passa necessariamente pela noção de falo. Bom, então, o falo, né, ele pode se apresentar de várias maneiras. Na situação freudiana, né, da fase fálica, o Freud não vai falar especificamente de falo. Ele vai falar em termos de organização genital infantil, declínio do complexo de Édipo e algumas consequências psíquicas da anatomia dos sexos. Por quê? Porque aqui, ainda na construção freudiana, ele distingue
o que é passividade e atividade. E, evidentemente, né, na linha, né, do pensamento, né, do Freud, né, contextualizando a época dele, né, a mulher estaria, de certo modo, né, situada, né, em termos da organização genital infantil, no par que fala do par fálico e castrado, que seria o castrado. Daí as críticas das feministas e de pessoas contrárias à psicanálise, principalmente à ideia freudiana, né, de Freud estar muito mais preocupado com a masculinidade e a posição do homem, né, deixando e relegando a mulher a uma condição de digamos assim, menor do que a condição do homem. Mais ainda, né, até porque todo esse desenvolvimento, né, vai na direção de algo que provocou horrores às feministas, que tem a ver com a inveja do pênis. Então, nossa, que horror, a mulher inveja o pênis. Ora, a mulher quer ter um pênis. Eu não conheci nenhuma mulher que quisesse ter um pênis. Há 30 anos que eu tenho consultório e não se trata disso. A inveja do pênis não é nada disso. Acontece que, né, a força da expressão, né, conduz a mal entendidos. Né, mas não é uma questão de invejar o pênis. E sim, talvez, né, como a feminilidade, né, como ela se mostra hoje, né, que está calcada assim, nessa ideia da inveja do pênis, né, mas no sentido, né, de uma condição que a mulher conquistou, tanto do ponto de vista da cidadania, mas como do ponto de vista, né, de uma tentativa, né, de preencher esse não todo. Porque, na realidade, né, a falsa, tem a mulher verdadeira, a mulher falsa, né, mas o que é que está em jogo? Né? Não se trata da mulher, né, se igualar ao homem, né, ou ocupar o lugar do homem. Mas a sua condição de não toda, né, considerando, né, o que hoje, né, a cultura, a civilização permite da condição para a mulher, é justamente de ir na direção de tentar, de alguma maneira, dar uma significação fálica a esse não todo. Evidentemente que essa é uma tarefa bastante arriscada. Ela é arriscada porque talvez ela seja impossível, né? Mas não necessariamente a mulher recua frente a isso. Pelo contrário. Né? E talvez, né, uma das condições da insatisfação feminina, né, talvez esteja ligada a isso. Né? Porque, já que o desejo de insatisfação, né, detectado por Freud, na histeria, é algo que esteja presente justamente no que tem a ver com essa busca, né, de tentar preencher esse não todo. E a mulher não toda, né, diferente do homem, né, já que toda a questão, né, do desenvolvimento das fórmulas da sexuação do Lacan, não vou entrar nessa questão, não é o caso, mas quando Lacan diz assim, bom,
há no conjunto dos homens ao menos um, né, que de certo modo não está submetido à castração, que é o pai totêmico. Do lado da mulher, né, ou seja, a mulher, como não toda, está submetida, sim, à castração. Portanto, né, se a mulher, como sendo não toda, e não havendo uma mulher que possa fazer conjunto, porque cada mulher é uma, é única, né? Por isso que a gente fala em termos de diferencial fálico, né? Essa noção de que cada mulher deveria descobrir em si o seu próprio diferencial fálico. Então, esse não toda, né? E que é ela que precisa, em primeira instância, né, reduzir-se à sua insignificância, enquanto não toda, para poder, né, reconhecer na sua insignificância o seu diferencial fálico. E desse ponto de partida, né, é que ela irá, né, fazer a sua trajetória na vertente amorosa. Bom, e o que nós estamos observando neste momento da nossa civilização? Que as queixas das mulheres diz respeito, né, à falta de homens, à falta e à dificuldade de estabelecer um relacionamento amoroso com um parceiro. Bom, se a gente pensar em termos da heterossexualidade. E essa é uma situação, né, que justamente fala, né, dessa posição da significação fálica do lado da mulher. Na medida em que, né, ela hoje é um ser que se apresenta, né, como um ser decidido, com autonomia, ela tem a liberdade de fazer uma produção independente, ela tem tudo aquilo, né, que ela, há 30 anos atrás, ela estava batalhando. Entretanto, o sonho romântico, né, da família, do casal, ele permanece. Isso é muito interessante, né? Por que permanece? Eu estou agora colocando questões, né? Por que ele permanece, apesar, né, de toda a conquista, né, da mulher na nossa civilização, né? E mesmo assim, né, a mulher padece. Bom, eu ficaria por enquanto por aqui e a gente vai dar. Me ouvem bem? Está bem? Sim. Eu queria agradecer a Fanny, ao Cesaroto e à casa, né, da Vida Viva. E, apesar de ser da literatura, não é? Há um tempo eu não gosto de literatura. Então, se o meu discurso estiver um tanto truncado por conta disso, porque a gente tem uma prática de sala de aula que faz com que o discurso seja mais fluente, né? Então, eu havia pesquisado há uns 20 anos, não é, que era o meu início de um projeto para mestrado, não é, a hipótese de uma escrita feminina, não é? E eu não vou me ater aqui, mas assim, eu abandonei durante um tempo, entre aspas, fiquei um pouco satisfeita com a minha pesquisa e, na verdade, fui
um tanto apaixonada por Lacan, que eu conheço primeiro Lacan, depois Freud, não é? E pela semiótica eu decidi então, digamos, dar mais fôlego à teoria da literatura e aí juntar então psicanálise e literatura e fazer uma análise do romance Dom Casmurro, não é? Eu vou falar um pouco disso mais tarde, mas então, primeiramente, falar sobre feminilidade é uma dificuldade, não é? E aí eu fico pensando na audiência, dizer ou pensar, já que você é mulher, algum saber sobre isso você tem, não é? Primeiramente, não é? E, bem, e o fato de trabalhar com literatura, que faz algum tempo que eu não trabalho, mas enfim, não é? Trabalho no sentido de fazer um discurso mais teórico sobre aquilo que leio, não é? Faz com que eu pense todo o tempo sobre os discursos, não é? E em si, enfim, na literatura, o discurso literário. Então, o que tem a ver, então, a feminilidade, o feminino, então, a mulher no discurso literário? Só que é do meu gosto, do meu desejo, não é? Trabalhar a poeticidade. Então, eu não trabalho muito o enunciado, a parte social, digamos assim, não é? Essa parte, vamos chamar de conteudística da literatura. Apesar de não separa conteúdo de forma, não é? Mas eu tento trabalhar um pouco mais a forma, não é? E nisso há algumas revelações com relação, então, o que poderia ser esse discurso feminino e da feminilidade, não é? Então, o que eu tentei fazer, não é ter assim uma trajetória tópica, um tanto itinerante, não é, com relação a isso, não é? Eu vou começar lendo um pouco, não é, sobre isso, citando o Birman em Cartografias do Feminino, não é? E depois eu vou me alongar um pouco sobre o que seria na retórica, não é, o logos e o que seria o pathos. P-A-T-H-O-S, né? Pathos, não é? Porque daí eu vou extrair uma possibilidade de nós começarmos a pensar um pouco sobre o discurso que quer falar sobre algo que é inominável. Não é? Bom, o Birman coloca o seguinte, em Cartografia do Feminino, na página 10. Com efeito, percorrer o universo da feminilidade implica aventura, antes de mais nada, já que supõe uma viagem pelo imprevisível e no limite do indizível. Isso porque o território da feminilidade corresponde a um registro psíquico que se opõe ao do falo na tradição psicanalítica. Sendo o seu contraponto nos menores detalhes. Enquanto, pelo falo, o sujeito busca a totalização, a universalidade e o domínio das coisas e dos outros, pela feminilidade, o que está em pauta é uma postura voltada para o particular, o relativo e o não controle sobre as coisas. Por isso mesmo, a feminilidade implica a singularidade do sujeito e as suas escolhas específicas, bem distantes da homogeneidade abrangente da postura fálica. A feminilidade é o correlato de uma postura heterogênea que marca a diferença de um sujeito em relação a qualquer outro. Então, minha preocupação foi trazer, então, um pouco desses momentos, né, e de tentar simplificar, inclusive para mim mesma, não é isso que eu venho pensando sobre o feminino, a feminilidade e o discurso poético. Então, já que o dito, não é, a fala, a escrita, não é, o código verbal, ele é estruturado por um logos, e o logos vem aí do grego, quer dizer justamente verbo, palavra, discurso e tudo que fazemos, não é, no campo do verbal está envolvido aí, não é? Então, como pensar então uma outra possibilidade, incluindo o logos, já que eu não posso, não é, sair dele para me expressar, não é?
isso no campo do verbal. Né? Então, aí eu pensei em várias coisas interessantes, para mim pelo menos, que essa palavra logos, não é? A gente já pensa logo lá na tradição da Escritura Sagrada, por exemplo, não é? Que no princípio no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Então, a palavra é o verbo, não é? Então, o logos pode ser visto depois, com os gregos, como uma razão, o motivo de todas as coisas, não é? Esse ponto em que há uma organização do caos por meio do discurso, por meio da palavra, por meio do logos, não é? Que o logos não é? Procura um discurso, a própria palavra discurso já é logos, não é? Procura um destino teleológico, existe lá um alvo, não é, que eu vou atingir, não é, por meio do discurso, não é? Então, na retórica, o que faria um contraponto ao logos? Então, o pathos, não é? A história da palavra pathos, não é, segundo o que eu pesquisei, está obscurecida por uma multiplicidade de conotações. A sua acepção mais geral significa algo que acontece, quer em referência ao próprio evento, quer a pessoa afetada. Então, vamos pensar na ideia, a palavra ideia é logos, não tem como sair disso, né? Da afetação. Então, afetação como sendo pathos. Bom, padecemos, que vem da palavra pathos, patologia, paixão, né? Porque estamos sobredeterminados por uma linguagem que é logocêntrica. Né? Já que o logos iguala o dito ao o pathos pode subverter pelo demônio da analogia, né? E tornar imagem é tudo aquilo que faz aí nós vamos sair, está vendo como é difícil sair, não é, dessa sobredeterminação, mas enfim, há uma imagem que por semelhança pode nos favorecer para tratar daquilo que é paixão, que padece, enfim, daquilo que não pode ser dito tal como é, não é? Diante desta impossibilidade. Não é? Então, em vez de usarmos a palavra como representação, podemos pensar na palavra como apresentação. E aí nós estamos no campo da poética, assim como eu penso a poética. Não é? É uma maneira, enfim, de trazer, não é, um discurso sobre aquilo que se quer dizer, tomando como empréstimo para ser um discurso muito bem sucedido, um discurso eficaz, tocante, inesquecível, como vocês queiram, é o discurso artístico, não é? Para tornar esse discurso, digamos, então eu vou fazer o quê? Eu vou tomar, no verbal no caso, não é? Eu vou tomar de empréstimo outros códigos, como o código sonoro, o código visual, não é? Ainda que seja por extrato óptico, porque eu não vou desenhar, eu não vou pintar, mas eu vou tratar de figurar. Não é? Então, eu vou usar no poético, não é, de figuras de linguagem e de pensamento, não é, junto com o código, enfim, sonoro e o código visual, para tornar, digamos, isto, não é, esta minha fala, enfim, este verso, não é, esta prosa, não é, mais próxima daquilo que parece ser inominável. Não é? Tem. Então, ainda trabalhando um pouco com a palavra afetação, que eu achei bastante interessante, porque diz respeito, enfim, às histéricas, não é? Aquilo que nós entendemos como feminino, ou super feminino, ou feminilidade, não é? Que quer dizer, por exemplo, no dicionário eu procurei afetação, modo de dizer ou de fazer que não é natural, mas até forçado. Destino, aplicação a um fim determinado. Aí afeto, impulso do ânimo, sua manifestação, sentimento, paixão, amizade, amor, simpatia. Dedicado, afeiçoado, incumbido, entregue. Depois a palavra afetar, fingir ter.
aparentar, simular, empregar, não é? Ostentar, causar desgosto, afligir, desgostar, fazer mal, causar, não é? Lesar, prejudicar, comover, impressionar, tocar, e aí vai. Então, eu acho que um dos pontos, não é o único, não é? Para nós pensarmos, não é? Onde haveria um discurso não é? Mais feminino, estaria definido. Não é? E, obviamente, o discurso feminino não está só com as mulheres, com os homens igualmente. Enfim, trata-se de um modo de apresentar, não é? Algo, mais do que representar, não é? Então, entre logos e patos cria-se um paradoxo. Como dizer a coisa sem fazer dela outra coisa? Se nós pensarmos, então, não é? Num momento de desespero, não é? Como seria uma expressão de um homem e de uma mulher, ou uma expressão, enfim, bem masculinizada, que pode estar com uma mulher, ou não é? Uma expressão feminina, não é? Digamos, de um apavoramento, não é? E aí vem a órbita da cultura nisso tudo, não é? Eu não posso deixar de pensar na minha cultura, que é um pouco mineira, não é? Então tem o Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora da Abadia. No momento de desespero, como é que isto vem, não é? Como é que é a verbalização disso que, não é um desconforto? Para tentar tornar isso, digamos assim, tornar o discurso, digamos, nos seus extremos, não é? Em momentos extremos, não é? Então, como eu expressar isso sem fazer disso uma outra coisa, não é? Como sair da linguagem, alcançar o pensamento, utilizando da própria linguagem, não é? São problemas que nós temos que enfrentar na literatura, não é? Em torno desse impasse que se constrói um dito, um discurso e não uma resolução a isso, não é? Não se trata, então, de obturar o vazio, não é? De preenchê-lo, como se fosse possível trazer à tona, mas de apresentar algo em substituição que se assemelha, que tangencialmente se apresenta. Não é? Então, aí eu vou ter que dar um pulinho e pensar um pouco na teoria da comunicação, porque o que eu estou tentando fazer aqui é trazer uma certa introdução para nós pensarmos, então, como fica isso no verbal, não é? Esse discurso que eu vou chamar, então, aí com um discurso histérico, não é? Ou um discurso feminino, ou uma feminilidade nessa escolha. Não é? Por que a teoria da comunicação? Porque, veja, na teoria da comunicação, vou fazer isso brevemente, me desculpem se não for clara, não é? Existe um emissor, um receptor, não é? Então, existe um quem, existe um outro, existe a mensagem, na mensagem existe um canal, então agora eu estou falando, enfim, com vocês, com esse microfone, não é? Se o microfone falhar, haverá ruído, o ruído, então, nesse caso, há um problema no canal, não é? Há um código, que é a língua portuguesa, não é? E há o referente, que é hoje falarmos, por exemplo, sobre a feminilidade, não é? Bom, o que me interessa aqui na teoria da comunicação? Me interessa, não é, quando, não é, na função da linguagem, que isso foi bem explicado pelo Roman Jakobson, não é, o discurso se centra neste eu, que nós chamamos de função emotiva da linguagem. Ora, a função emotiva da linguagem nos interessa para pensarmos, não é, o feminino, a feminilidade. Porque, justamente, este momento de enunciação do eu, do aqui e agora, não é, vai trazer, não é, uma elaboração, não é, sobre esse discurso. Não é? Então, quando nós pensamos na função emotiva da linguagem, a gente pensa na subjetividade, no eu, e pensamos também, por que não é, nas estéticas. A estética que mais tem a ver com essa função emotiva da linguagem é o romantismo, por exemplo. Não é? Então, eu vou trazer alguns momentos em que há esta enunciação, não é? E essa enunciação é importante para nós pensar, por exemplo, um ideal de mulher, não é? Que traz o romantismo, não é?
e pensarmos, por exemplo, uma enunciação queixosa, que para mim é típico do feminino, não é? Há uma queixa porque, enfim, algo não se resolve, é um desconforto, não é? Eu gostaria até de brincar, porque eu dei aula há muito tempo para curso de letras, que é de mulheres, de pedagogia, mais mulheres ainda, não é? Então, esse discurso, por exemplo, da função, centrado numa função emotiva da linguagem, que é deste eu, é queixoso, é histérico mesmo, não é? É dolorido, não é? E às vezes eu penso, se tratando de uma professora mulher, fica pior, não é? Às vezes eu brinco com ela como se fosse um homem, talvez fosse diferente, não é? Não seria tanta queixa, não é? Alguma coisa se resolveria, talvez, não é? Mas enfim. Então eu vou trazer uma estrofe do Fernando Pessoa para mostrar um pouco, é fundado na função emotiva da linguagem, mas é um discurso do logos, logopádico. E logo em seguida um discurso que eu vou chamar patético, citado no Patos, não é? Então, nós temos aí do Fernando Pessoa falando justamente do sentimento, porque veja, quando eu trago a função emotiva da linguagem, é emoção, não é só o eu, não é? Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental. Mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento, que não senti, afinal. Então veja o que Fernando traz, né, Fernando Pessoa. Tem tanto sentimento, você pensa que ele vai à frente com isso, não é? Que ele vai tornar isto, enfim, uma continuidade, não é? Mas ele precisa de se persuadir que sim, sou sentimental, mas ele reconhece ali, o reconhecimento vem do logos, né? Conheço a mim mesmo, me conheço, né? Vou medir que tudo isso é fruto, né, do logos, do meu pensamento, e que não senti, afinal. Logo em seguida eu trago então agora a Cecília Meirelles dizendo sobre si do eu, né? Do eu lírico, né? Sobre o mim, né? E ela diz assim: entre mim e mim há bastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Descem pela água minhas naves revestidas de espelhos. Cada lâmina arrisca um olhar e investiga o elemento que a atinge. Mas, nesta aventura do sonho exposto à correnteza, só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. Virei-me sobre a minha própria existência e contemplei-a. Minha virtude era esta errância por mares contraditórios, e este abandono para além da felicidade e da beleza. Oh, meu Deus, isto é minha alma. Qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário, como o vento largo do oceano sobre a areia passiva, é inúmera. Areia passiva e inúmera. Então, você percebe que é o tipo de poema que você tem que voltar a ele várias vezes, não é? Mas o que é recorrente nele é esta impossibilidade, não é? De dizer aquilo que é de grande desconforto, que é representável, que é infinito, não é? Então, esse tipo de queixa, não é? Não só o tipo de queixa, mas o tipo de elaboração, não é? Poética, no caso aqui, deste poema, não é? Então, nos traz esta questão, que é a desmedida, não é? Que é uma desterritorialização, não é? Do saber, no geral, não é? Sim, parece que me conheço, mas nisto que quero tratar, desconheço. Então falo e repito sobre isso. Não é? Então, eu penso ser uma das recorrências, não é? É uma repetição em torno de algo que não se sabe muito bem o que é. Não é? É por isso que eu estou tomando, então, o Patos aí como
uma possibilidade, não é, de pensarmos, não é, esse feminino. Em um tom mais hiperbólico, ainda pensando na função emotiva e poética da linguagem, porque eu não estou separando o poético daí, nós temos a Hilda Hilst, não é? Estou trazendo um fragmento de Rútilus, não é? Que ela justamente fala do amor, não é? Ainda que ela se dirija a esse outro, o que está aqui em questão é este eu, não é? Eu digo ela, o narrador, o enunciador. Não é ainda isto, também não é a Cecília Meirelles, estou falando, não é? Em termos literários aqui, não é? É deste sujeito que fala. Não é? Te amo como as begônias tarântulas amam seus congêneres, como as serpentes se amam enroscadas, lentas, algumas muito verdes, outras escuras. A cruz na testa, lerdas, prenhes dessa agudez que me rodeia. Te amo, ainda que isso te fulmine, ou que um soco na minha cara me faça menos osso e mais verdade. Então, veja a riqueza de elementos, né, que a Hilda traz aqui, né, nas begônias tarântulas. Então, essas imagens, às vezes um tanto improváveis, não é? Serpentes enroscadas, não é? Lentas, não é? Muito verdes, outras escuras, né? Essa história da cruz na testa, as lerdas prenhes, né? Como a begônia, né? Dessa agudez que me rodeia, não é? Te amo, ainda que isso te fulmine, não é? E aí a expressão da dor como um soco na minha cara, não é? Me faça menos osso e mais verdade, não é? Então é um texto mais para ser ouvido, não é? E visualizado do que realmente compreendido até as últimas consequências, não é? É um texto para degustar, não é? E aí eu coloco um problema que nós, na literatura, temos, que é com relação, por exemplo, o hiperpoético estaria para o feminino, por exemplo, não é? Esse excesso de poeticidade seria uma marca de uma escrita feminina nesse sentido? Eu não sei responder, porque enfim, o poético tem a sua própria elaboração. Mas eu diria que, então, nós temos que chamar, não é, em socorro, o conteúdo, né? Então, quais são os conteúdos que, ao meu ver, têm a ver com o feminino, não é? São questões da cultura, não é? É claro que a questão amorosa, a questão da dor, a questão da memória, não é? Da falta, da morte, desejo, tudo aquilo que falta. Né? Bom, o que aqui está, né, são textos que apresentam, digamos, esqueci de um ponto que eu gosto de lembrar, que é, por exemplo, em José de Alencar, Iracema, a tentativa de descrever Iracema, por exemplo, não é, de um ideal, enfim, que não chega nunca ao fim. Nesse ponto, José de Alencar é até obsessivo, não é? Mas que traz uma figura, não é? Etérea, não é? Daquilo que não se pode pegar, não é? Materializar, não é? Então, deixa eu ver, eu coloquei aqui, vocês sabem, o epíteto, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe de uma palmeira, não é? O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então veja essa tentativa, não é? Por meios metafóricos, de estabelecer o que é, não é? Também seria, do meu ponto de vista, não é? Algo que traz, não é, este discurso que é logopaico, mas que tenta, então, pensar aqui e acolá, ou tangencialmente, não é, bordear o que seria, enfim, aquilo que
É como é, mas não sei dizer como é, como vou representar isto, não é? Então, apresento isso. Não é? Então, continuando, então, com relação, enfim, eu acho que é um pouco da expectativa da audiência falar, enfim, mulheres na literatura, de certa forma, né? Então, eu vou trazer dois momentos que são um melhor explicado, que é de Capitu, e outro de Diadorim. Né? Então, veja, o Dom Casmurro traz uma questão especial, mais especial para mim, que já estudei, não é? Fiz análise de Dom Casmurro, que é o seguinte, né? Pouco se diz sobre Capitu, mas ela domina no romance. Né? Como isso? Porque tudo, não é, circula em torno de Capitu. Mas o que é dito de Capitu é muito pouco, não é? Em termos quantitativos mesmo do romance. Não é? O mesmo ocorre com Diadorim. Não é? Então está aí um grande sintoma, enfim, que é, enfim, como, ainda que pouco, não é? Quando há uma mulher ou um discurso, digamos, mais feminino, domina a cena. Não é? Quando a gente fala de cena, também a gente fala do discurso histérico, porque, afinal de contas, não é? Fazer cena, entrar em cena, teatralizar, dramatizar, não é? Colocar o corpo à vista, não é do discurso feminino, não é? E é do âmbito feminino, diria, não é? Então, quando eu fiz a análise, não é? Isso aqui é um pouco, não tem necessariamente a ver diretamente com o feminino, mas eu notei o seguinte, que se nós pensarmos na teoria do discurso do Lacan, não é? Principalmente três discursos, o discurso de mestre, não é? O discurso da histérica, o discurso universitário, o discurso obsessivo, na minha análise eu notei que a escrita, não é, de Dom Casmurro, não é, tem esses três discursos. O que domina é o discurso de mestre, porque, afinal de contas, o romance nos torna escravizados por um saber que pensamos que temos, mas que não chegamos a ele. Tanto que esse romance rendeu muito em saber perguntar, não é, afinal, Capitu traiu Bento Santiago ou não. Não é? Mas o que me interessa, então, é esse discurso histérico, não é, para essa fala. Por quê? Porque o Bento Santiago, ora, ele tem plena noção do que está ocorrendo, ele traz aí uma cronologia de datas, de cenas, e aí um discurso obsessivo sobre isso. Ora, não. Muito pelo contrário, não é? Ele tem, digamos assim, rasgos histéricos e de uma fala delirante sobre o que está ocorrendo, não é? Bom, e aí como é que ele fala, então, de Capitu? Então eu vou trazer aqui o capítulo chamado O Penteado, não é? E que ele coloca assim: Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam a cintura. Bom, esse discurso da continuidade, desde a ponta até a cintura, essa continuidade, por exemplo, nós podemos tomar como um discurso erótico, né? Porque é o discurso da continuidade. E, neste caso do romance, ele começa aí e vai mais 3 capítulos, não é? Com esse discurso do corpo, erotizando. Como ele, Bento Santiago, eu deveria dizer Dom Casmurro, porque quem escreve Dom Casmurro em Memórias, mas quem traz, não é, o enunciado, você chegar à enunciação do Dom Casmurro, quer dizer, um discurso bivocalizado, não é? Ora Dom Casmurro, ora Bento Santiago, são a mesma pessoa, sim, mas em momentos diferentes, mas são lembranças, não é? Bem, então, ele vai trazendo esse discurso erótico, discurso, portanto, do pathos, não é? Desta afetação, não é, que lhe causou o Capitu. Então ele vai mais à frente. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era uma nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui,
é melhor, não é? Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro. Ela vai narrando, não é? Olha, ele vai narrando, não é? E aí chega um momento, em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la, não é? E aí ele vai narrando, não é? Até que ele chega, sou homem. Ele já tinha dito anteriormente que Capitu era mais mulher do que ele, homem. E eu gosto muito dessa fala porque a impressão que eu tenho é que as mulheres sabem que são mais mulheres do que os homens, no sentido de que, enfim, eu não preciso fazer um discurso sobre isso. Eu não tenho de fazer um discurso sobre isso. Não é? Então, nesse sentido, não é? Por que pareça, para mim, pelo menos, Pedro Santiago, não é? E já foi apontado isso, não é, por vários analistas, há algo de feminino em Pedro Santiago e algo de muito fálico, digamos assim, em Capitu, porque ela quer dar conta de um saber sobre o Pedro Santiago, né? Bem, e aí, então, lá pela frente, nós temos, então, neste penteado e nisto que seria um beijo, olhos de ressaca, né? Então eu vou ler então, porque olhos de ressaca, não é? E olhos de cigana oblíqua e dissimulada, não é? São dois significantes marcantes neste romance. E que nós classificamos então lá na literatura e na linguística como metonímias metaforizadas. Por que metonímia? Porque existe aí uma contiguidade, né? E nessa contiguidade faltou algo que não era nomeável, então eu tomei de empréstimo numa outra cadeia, não é? O cigana, oblíqua e dissimulada, o cigana, portanto, não é? E a ressaca. Essa outra cadeia, enfim, cadeia das associações marítimas, digamos, não é? Que eu estou colocando, não é? Então, eu só perdi um pouquinho aqui, sou homem, ok, olhos de ressaca, estava marcado, eu já desmarquei só um instantinho. Bem, ele começa dizendo que tudo era matéria, as curiosidades de Capitu, não é? Mas ele resolve contar isso em outro capítulo e vai então trazendo esse momento que foi olhar para os olhos de Capitu. Então, retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e que me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro com uma vaga, não é? Que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve, não é? E aí ele vai explicando, enfim, então, a eternidade tem as suas pêndulas, e aí ele vem mencionando, enfim, a estrutura, para dizer o que foram aqueles, né, aquele momento do olhar, não é? Então, o que eu gostaria de pontuar aqui é que, enfim, esta fala excessiva, não é? Que tem que usar um discurso esgarçado, metafórico, reticente, interrogativo, com hífens e causas, não é? Tradições, não é? Eu não vou trazer aqui hoje, mas é o caso, por exemplo, da
da poética da Emily Dickinson, não é? Que fala o tempo todo da morte, da dor, do corpo fechado, como faz, por exemplo, a Lia Luft, também, não é? São momentos, enfim, do discurso que pode trazer, digamos, chaves para que você possa pensar, então, o feminino, não é? E a feminilidade. Não é? Eu acho que o tempo já está um pouco, não é? À frente, não é? Então, eu iria trazer um trecho do Grande Sertão Veredas, mas acho que vocês podem ler, é o trecho da Canoa, não é? Em que Riobaldo, não sabendo, obviamente não sabe até o fim, como você sabe de Grande Sertão Veredas, que Diadorim era uma mulher, não é? Ele vai trazendo esse discurso que é o encantamento com o menino, que pega na mão dele, não é? O leva para o barco e eles dão uma volta no São Francisco. Não é? E é interessante, é bastante longo o trecho. O interessante aí, do ponto de vista, né, do feminino e da feminilidade, é que isso é contado por um homem, não é? Que se encanta com outro homem. Ainda que Diadorim tivesse traços bastante femininos, não é? E tem, pela descrição do romance, não é? Riobaldo se coloca aí numa posição que é esta metaforizada pelo barco, não é? Vai que vai cair, não vai. Ele não gosta de andar de barco porque não sabe nadar. Inclusive, há uma parte cômica que ele acha que as canoas boiam. E aí o canoeiro fala, essa não. Essa é feita de madeira burra. Ela não boia, não é? E aí ele pergunta a Diadorim, você tem medo? Ela responde, tenho não. Carece não. Não é? E esse momento para mim é interessante porque o Guimarães Rosa traz, ele vai protelando. Então, este protelar, não é? Não dizer nunca o que foi realmente aquele momento, e nos momentos, inclusive, Riobaldo diz, nem na minha mãe pensei. Mesmo no momento, não é, no São Francisco, as águas, enfim, não é, turbulentas, nem na minha mãe pensei, diante, enfim, do momento com Diadorim, não é? Bem, eu acho que eu fico por aqui, porque as perguntas, não é? Eu agradeço. Espero ter sido mais ou menos claro. Bom, está aberto para que a gente possa agora dialogar. Acho que a sua apresentação, que revela uma forma, não sei se dá para a gente dizer assim, uma apresentação feminina na poética. Essa Penso que sim. E realmente, eu tentando fazer um paralelo, né, é evidente que se a gente pensar em termos do sujeito do enunciação, sujeito do enunciado, né, como é que se apresenta a fala de uma mulher? É uma fala queixosa, uma fala em que não se chega a uma resolução, e na realidade, do capricho, né, do ornamento. E na realidade ela abre, ela não fecha, não é uma fala que fecha. E parece assim, que também traz, ainda passando no Logos, por exemplo, se fosse pensar aquilo que concretiza, é um discurso em paralelo. Não é? Pensa em várias coisas ao mesmo tempo.
não é? Então esse discurso, bom, agora eu estou falando sobre isso, daqui a pouco estou falando sobre aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Existe sim uma conexão, um feixe suposto entre tudo isso, mas não há linearidade, não é teleológica, há um fim, não é? Então, marcando ainda isto, não é uma fala só de mulheres, é uma fala também de homens nesse sentido. Então, nós pensarmos, por exemplo, eu pensei um pouco com relação à função da linguagem, a emotiva e a função poética, mas nós temos a função, por exemplo, fática, que é a função da pausa, da interrupção. Liga, desliga o canal. Então, nós pensamos na literatura, por exemplo, as reticências, não é? As próprias pausas, não é? Por exemplo, um excesso de ponto final em um determinado discurso é um sintoma? É, não é? Ou a gente vai para o semântico, obviamente que é um campo seguro pelo semântico, não é? Que é o próprio conteúdo daquilo que se diz. Mas só pensados na forma, na pontuação, então a função fática, por exemplo, ela pode nos trazer, enfim, alguns dos diagnósticos com relação a isso. Outra coisa são as estéticas, a estética simbolista, que é aquela que dá sugestão, aquela que, digamos assim, que rola em paralelo, né? Corre em paralelo, não é? Porque traz sinestesias, não é? Porque justamente o que se quer dizer é uma impressão, não é a coisa em si. Então seria, por exemplo, uma estética que eu diria bastante feminina nesse sentido, não é? Ou, por exemplo, eu diria nesse discurso, por exemplo, que o Samuel Beckett tem, que eu não trouxe hoje, mas é o Inominável, que é uma fala sem destino, né? Que pontua sempre o agora, o que vale é o agora. E isso agora, aqui agora, posso chamar isso de é isso mesmo? Ele vai colocando o tempo todo no Inominável essa questão, por exemplo, né? Então, são maneiras que eu acho que tentamos de pontuar, enfim, esse contraponto daquilo que não dá conta, mas que de certa forma fala sobre, né, sobre isso, trata disso. E aí vai ter o inconsciente, não é? Quando a gente fala desse isso, não é? Mas o Pathos trata do inconsciente, não é o logos, não é? Apesar do inconsciente ser estruturado como uma linguagem, não é? Eu penso que essa linguagem simbólica, não é? Aí dos atos falhos, dos xistes e tudo mais, não é? Justamente tem a ver com aquilo que na função da linguagem, novamente, não pode ser reexplicado, não produz metalinguagem, não é? Então, eu estou pensando num discurso feminino, ele não quer se explicar, senão seria do logos, não é? O inconsciente não se explica, não é? Não faz metalinguagem. O que é tal como é, não é? E não dá para voltar atrás, não é? Eu até brinco dizendo para os meus alunos, por exemplo, essa questão que se você for ao funeral dizer parabéns, não tem como você explicar. Cometeu ato falho e pronto, não é? Então, por exemplo, na poesia, que há esse substrato mais descritivo, não é? Menos narrativo, mais da enunciação, o que está dito tal como é. Não pode ser parafraseado, reexplicado, e que, portanto, então, é a fala bendita, né? Do bem dizer, a fala eficaz, que está aí, que tem o seu ritmo, que tem a sua sonoridade, que tem o seu extrato óptico, digamos assim, para fazer com que você imagine, não é? Mas, fala-se do quê? Num poema, digamos assim, bastante descritivo, bastante poético, fala-se do quê? Não é? É de um momento fugaz, geralmente, não é? Que é da ordem do pato, do sentimento, não é? A gente faz análise literária, mas em poesia a gente vai falar assim, olha, bom, então ele quis dizer tal coisa, ou isso não nos satisfaz, não é? Até poderíamos dizer, então, que, para mim, pelo menos eu penso que a feminilidade é da ordem de uma certa
insatisfação. Né? E aí você goza e vai gozando com aquele mais e mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, que é típico do poético. Né? Isso ainda não está bom. Vocês duas deram ênfase sobre a questão do infinito, né? Tocaram nesse ponto, né? Do limite, da representação em relação à feminilidade. Mas aí a gente estaria pensando na vertente do desejo. O desejo satisfeito, da cadeia significante, da procura de um significante que representaria todas as mulheres, o conjunto, e que isso é impossível. E que os discursos no seminário 20, Lacan justamente coloca para fazer uma virada entre o desejo e o gozo. E o desejo fica como insatisfeito, e aí vai para infinito, se tentar satisfazer. O desejo fica como insatisfeito na vertente da cadeia significante, mas aí os próprios discursos acabam ganhando um peso no seminário 20 em relação à questão do gozo. E o Lacan coloca, né, explicitamente que o gozo feminino é um enigma. Então eu queria fazer um bate-bola com vocês duas na relação entre desejo e gozo, enigma e infinito. Olha, acho difícil responder com os estudos que eu tenho com relação a isso. Mas o que eu poderia, talvez, começar a pensar em relação à literatura e à poesia, principalmente, não é? Ou a prosa bastante poética, não é? O que me parece é que eu tenho aqui em mente, não sai de mente, o que seria... A gente fala em gêneros, né? Que seria do romance, mas eu não acredito que seja só um romance. O Inominável, do Samuel Beckett. Que é assim, eu tenderia a pensar como gozo, não é? Uma marca repetitiva de um eu, não é? Que de certa forma se contempla o tempo todo, no sentido de que parece não haver um outro, não é? Como destino, não é? O objeto A, não é? Parece que não há este destino e que o que está ali apresentado é uma tentativa de não necessariamente falar sobre a falta, porque acho que o desejo tem um pouco este caminho, né? Ou todo este caminho, não sei. Não é necessariamente falar conteudisticamente, eu diria, sobre uma falta. Mas, no caso do Inominável Samuel Beckett, de um prazer, não é, inesgotável da dor, por exemplo. Isso eu chamaria, por exemplo, um certo gozo. Ou como, por exemplo, muitas vezes faz a Hilda Ilst, não é? Eu trouxe aqui do desejo, não é? Ela fala do desejo, obviamente, não é? Ela fala, é uma tríplice do amor, do desejo e da morte, não é? Mas no momento teatral, por exemplo, do teatro, por exemplo, eu vejo, por exemplo, a Obscena Senhora B, não é? Eu chamaria um tanto de gozo, talvez esteja errado, não sei, porque está no limite do discurso psicótico, não é? Você não consegue uma trajetória, não é, como receptor, nem é este o ponto, acho que poderia argumentar aí, mas de fragmentos de momentos, todos eles numa repetição, que é uma certa dor por não saber falar, por não poder, não sei. Uma associação. Isso que você trouxe da Capitu, parece que para mim soa como justamente, né, questionar esse enigma do gozo, se ela realizou ou não, se ela traiu ou não. Né?
Então, acho que aí entraria essa questão na literatura, né, do enigma do gozo feminino. Né? Mesmo que ela tenha se deitado, será que ela gozou? Né? Será que é um gozo para ela? Então, isso é impossível. Né? O impossível entraria aí justamente, né, que não existe uma palavra que poderia garantir o gozo, né, e tirá-lo desse estatuto de enigma. Acho que o exemplo da Capitu, para mim, né, pelo menos, não sei se para você e para a Fanny e para o pessoal aqui também soa assim, mas para mim soou assim. Como a enunciação é do Dom Casmurro, não saberíamos, não é? Mas a gente pode lançar ideias assim mais conteudistas pensando, bom, se ela teve gozo, deve ter sido com Escobar. Para provocar, não é? Porque na mente de Dom Casmurro foi isso que houve, provavelmente, não é? Não sabemos se traiu ou não, nunca saberemos. Então, e isso que faz com que, por exemplo, Dom Casmurro tenha colocado como discurso de mestre. Não é? Nós pensamos que alguém tem um saber sobre isso, mas não tem, não é? Então, e também, e aí eu fico pensando se o Bento Santiago não teria tido realmente um gozo com o Escobar. Afinal, o Escobar o tirou do estatuto de santo. Não é? Foi a ideia do Escobar que o tirou do seminário, não é? Então, o Escobar é bastante importante nesse triângulo, não é? Porque, afinal de contas, o tirou do gozo eterno de ser padre, não é? Não é? Totalmente do divino e coloca no gozo, por exemplo, com o Capitu, mas então hoje seria com ele. Tem uma pergunta lá. Essa questão que você colocou queria que você falasse um pouquinho mais, se possível, dessa significação fálica, né, que a mulher está ensinando tudo. Você falou muito por cima, eu acho super interessante. Que eu pensei assim, o falo é o elemento, é o significante central, o que demarca a mulher não toda. Na situação de gozo, o falo ele é o significante do gozo e não o significante do desejo. Começando por aí. E me veio uma situação uma fala de uma mulher que 2 vezes ela veio, depois nunca mais a vi. E era uma situação que diz respeito às mulheres contemporâneas, que se tratava de um casamento onde um casamento já de uma certa duração e que havia ali o reconhecimento, né, de um amor, uma relação amorosa. E, no entanto, né, o marido descobre que ela esteve com outro homem. Esse esteve com outro homem, que é do campo, né, de uma certa intimidade e uma certa privacidade da mulher, em que ela não diz tudo, né, e ela não vai nunca dizer tudo. E do lado do homem, né, fica justamente a incógnita, né? Será que, né, esse será que perturba o homem ad infinito? Do lado dela, né, ela, apesar
de se sentir ameaçada em perder o seu amado, né, ela não consegue resistir ao desejo, a ser desejada por esse outro. E mesmo assim, né, ela se arrisca novamente a um novo encontro com esse outro. Então aqui eu começo a pensar, né, nessa situação, né, do falo como significante do desejo e eu falo como significante do gozo. Né? O que ela põe em risco aí? Né? O que ela está pondo em risco? Porque hoje a mulher, né, ela se sente muito mais com uma certa autonomia, né, a dar vazão a isso, diferentemente de outra época. O que nós estamos, né, o que é comum escutar, né, é que o homem é que pula a cerca e a mulher, né, aceita ele de volta. A mulher que pula a cerca, né, até, né, uma certa, até um certo entendimento, né, o homem não aceita de volta. Né? E se ele, né, como ele não sabe de tudo, né, esse não saber de tudo e o que o coloca numa condição, né, de perturbação psíquica, né, e de uma certa paranoia, inclusive, porque aí desenvolve toda a histeria do lado dele, né, que tem a ver com o outro, o objeto de desejo dela, né? Quando ele permanece na posição, né, ou seja, ele hesita, ele ainda não decidiu, né? De certo modo, isto permite com que ela, né, invista novamente nessa posição. E aí é muito interessante, porque aí entra a sua questão da significação fálica, né? Porque ela, em relação ao seu objeto de amor, ela fica numa posição histérica em relação ao seu objeto de amor. Mas em relação àquele que a deseja, né, porque essa é a divisão do ser da mulher, né, em relação àquele que a deseja, ela fica numa posição em relação ao grande outro. E isso torna a situação irresistível a ela. Então, na situação, tomando como base estrutural da mulher, não toda, tá? Ela pode nem considerar isso, evidentemente que as mulheres nem consideram isso, somente as psicanalistas consideram pesarosamente isso, né? Nessa condição, ela busca, né, uma operação onde a significação fálica, né, a mantém, sabe? Para ela descobrir qual é o seu diferencial fálico. Então essa é uma situação imaginária, né, possível. Sim, acontece. Seria então uma tentativa, não sei, você consideraria essa significação fálica, quer dizer, a negação da castração? Não. Ou é o inverso? Não, eu não acho que é negação da castração, porque a condição dela, como não toda, né, em termos da falicidade, é o não castrado, né? Ela, para ser desejada, ela precisa estar na condição de castrada. Senão ela não reconhece, ela não se atina para isso.
Mas agora eu estou aqui tentando pensar um pouco a partir do que você está falando, né, Valéria? Desse, aí voltando para a questão do infinito, né? Porque, por exemplo, uma situação onde uma mulher procura, uma situação como essa, né? Ela procura um analista, né, para tratar disso. Ela traz essa situação, né? O analista aqui, né, no discurso de mestre, já que você falou dos 3 discursos, e o discurso de mestre como, né, aquele que ao menos um não é castrado, né? Então talvez aqui, né, no manejo de transferência onde ao menos um não é castrado, possa, né, dar um eixo ou indicar algo para essa situação aí, que é uma situação que envolve o falo como significante do gozo. Só para acrescentar, me veio à mente uma música muito bonita da Marisa Monte, né, saindo um pouco da literatura e indo um pouco para a música popular brasileira, aquela música Infinito Particular, muito linda, sobre essa poética da mulher que lembrou aquela música do Alceu Valença, Morena Tropicana, onde ele compara a mulher com uma fruta, também dentro de um arquétipo do feminino, né, diante da sensorialidade. Me lembra como é dessa música? O sentido de música, como é dessa da Marisa Monte? Ah, ok. Muito linda essa música, escuta para você ver. Só não se esqueça de entrar no meu infinito particular. Eu não sei cantar, mas realmente. Felipe, você disse que para ser desejada a mulher precisa estar na condição de castrada. Aí eu fiquei pensando aqui, como é que é essa condição de castrada, que eu fico pensando que ela se sentindo desejada, ela não vai se sentir potente? Não vai se sentir o quê? Potente. Potente? É. Sim. Então eu fiquei aqui sem entender a condição de castrada. Então, não, aqui no caso a condição de castrada é a condição estrutural. Tá? Não uma condição momentânea. Pelo contrário, né? Quando uma mulher, né, se percebe desejada, né, o que vem é uma potência mesmo, né? Sim. Mas seria castrada no estrutural e fálica no simbólico, seria isso? Não, castrada no estrutural, né? E fálica para tentar, de alguma maneira, né, simbolizar sua própria castração. Isso que é o sentido do infinito. Né? Porque ela tem filho, ela pode se realizar na maternidade, ela se realiza na profissão, ela ganha dinheiro, mas ela está insatisfeita. Ela finge que gosta. Ela também pode fingir. Pode fingir. Pode. Eu acho que isso é mais monumental na mulher, né? Desculpa, interrupção. Não, quando você falou, eu na minha condição de macho, acho bárbaro essa questão da própria prostituição, como carreira, como processo, não sei o quê. Essa questão de que vocês não fingem, não tem que fingir, né? Existe uma articulação tão acima de tudo isso, né? Que a mulher, a prostituta, ela faz a sua parte, o seu trabalho, o seu processo laboral, em tal setting, não sei o quê, e ela volta para casa e ela é mãe, aquela mãe cordata que leva o filho para a creche e amamenta e tudo mais. Esse potencial de fingir, né? Que nós temos tremenda inveja de você.
Não, e que os homens dizem, vocês mentem. Mas não é mentira. Não é, nenhuma mulher assume. Põe em cena. Se põe em cena. A cena é essa. É uma ofensa quando um homem diz, vocês mentem. Não é verdade, nós não mentimos. E me lembrei do filme com a Catherine Deneuve, lá, La Belle de Jour? La Belle de Jour, um clássico. Mas justamente essa ideia, né, que na realidade não é que a mulher finge, né, é que aos olhos do homem ela finge ou ela mente, mas a mulher, né, ela se faz, ela a todo instante está se fazendo, se mostrando, se transformando, sempre como sendo uma outra. Né? A minha ideia assim, eu te dou o personagem, eu faço o personagem, porque afinal é o que me resta. Exatamente, é o que resta. É o que resta. É o que resta em relação ao quê? Em relação ao desejo da mãe. Porque aqui nós não entramos nessa questão. Eu sinto também a impressão do homem de que a gente olha vocês como fingidoras e no fundo é um puta despeito, entendeu? De a gente não conseguir simbolizar algumas coisas aí, deixar algo maior pra gente, né? A gente não é maior, né? Eu não estou colocando ninguém mais, né? Nem abaixo, mas a gente não consegue essa coisa mais teleológica mesmo, de simbolização, de figuração. A gente é muito palpável, né? A gente é aquela coisa meio a gente só enxerga aquilo que está para fora mesmo, não? Sabe essa coisa? Física. Física, exato. Física e visual. O homem é muito isso, né? O que foge disso, ele fica dizendo, você é culpada. Você é fingida. Você é louca. Você é louca. Tristes, loucas e más. Né? Que coloca a mulher, né, nesse lugar que é tão enigmático, que é de semblante, né, de objeto, do desejo de um homem, né, de poder, né, ser o inconsciente do homem. Né? Mas é semblante, por isso que para um homem não analisado, ele lê isso como uma mentira, porque não é o tempo todo que ela consegue ser semblante. Então, e nem é para ser estruturalmente. Né? Então, são momentos preciosos na vida de um relacionamento que isso, né, a mulher ocupa esse lugar de semblante, né, de objeto, na fantasia de um homem, né, e pode ser o inconsciente aí, né, como semblante. Mas quando isso fura, fica questionável justamente que ela não é. Para quem acredita na mulher. Não, você vai pensar que é toda a questão, né, de que hoje a mulher. É o problemático, né? Porque como acreditar numa mulher? Já que ela não sabe nem o que ela quer. Não é? Mas é interessante isso. Eu tenho um caso que eu escrevi, um paciente que eu atendo ainda, enfim, mas eu estou pensando em supervisão e tal, mas que ele recebe a ligação de uma ex-namorada que se casou, ficou 1 ano casada, e ela fala assim, olha, eu tô a fim de me separar, mas eu só me separo na condição de você se casar comigo, assim, do tipo, agora vai o racha, você me enrolou na época do namoro, casei com outro, tô super insatisfeita, e aí, né, você banca? Mas agora é pra casar e ter filhos, né? Engraçado que ele entra num processo de angústia absurdo, ele realmente entra nessa crença, sabe? E aí ela se separa e, enfim, agora ele tá às voltas disso porque ela tá ligando pra ele falando, e aí, o que você quer, né? E ele se tá totalmente dividido, foi parar no pronto-socorro a semana inteira e tal, né? Porque ele não sabe o que fazer com isso, ele fica assim, se questionando justamente disso, assim, e se eu não cumprir
entendi o que ela está me pedindo, sabe? Né? Quando eu ver ela novamente, eu percebi que não é para casar e ter filhos mais, porque faz 5 anos que a gente se separou. Né? E aí, enfim, depois da análise, a gente está trabalhando exatamente isso, o efeito de real que isso tem nele, né? O quanto isso tem a ver com a divisão dele sobre o próprio desejo feminino, né? O quanto ele se vê perdido diante disso. E, enfim, estamos aí nessa... Mas é muito interessante, porque eu acho que essa naturalização do homem com o seu próprio pênis mesmo, eu tenho de olhar para isso e parece, como ele falou mesmo, que não vai além, né? Mas eu posso dar ou não posso, né? E não esse jogo de cintura, digamos assim, de estar divertido sobre o semblantismo, né? Que, na verdade, ela criou aquilo, né? Ela está fazendo um uso do desejo dela a respeito disso e ele tem que ver como ele responde a isso ou como ele se coloca frente a isso, né? Mas é engraçado que ele não consegue, ele tá assim, ou eu dou ou eu não dou, sabe? Então é muito interessante como isso divide o homem. Eu achei bem interessante, eu vou repassar para vocês. Então ele comenta que o homem finge um orgasmo sim, né, para quebrar um paradigma. Só que o homem não pode falhar, como ele, né, depende do falo, da ereção, então ele não falha. Ele finge o orgasmo, ele tem orgasmo, só que pensando em outra mulher. Então é possível ele ter relações com uma mulher pensando em outra. Ele não pode falhar. A mulher, na mulher nesse quesito era mais original, né? Que ela pensa em quem ela quiser, o que ela quiser, né? Ele só pensa em outra mulher. Isso. O importante é ele ejacular, né? Cumprir o papel dele de macho, né? Não. A mulher, o Lacan, no Congresso sobre Feminilidade, ele chama atenção nisso, né? Que é justamente se desprender do outro é que leva a possibilidade da mulher poder gozar na hora da verdade, que é o ponto. Né? Isso, se desprender do outro é um processo paradoxo isso. Que é se desprender do outro se envolvendo. Ela tem que se sentir envolvida. Mas, ao mesmo tempo, se desprender do outro. Quer dizer, vou ficar preocupada se ele está gostando ou não, né? E aí entra lá no seminário 20, depois de tanto tempo, que pode, né, por um instante, sair dessa dialética de ser o falo, né, como um objeto semblante que você retratou muito bem. Então, acho que é uma outra, se a gente partir do paradigma masculino para entender o gozo feminino, a gente não vai conseguir entender essa complexidade. Né? Tem que quebrar isso, é um movimento assim, de muito esforço para conseguir, né, pegar um outro paradigma para tentar fazer isso que ela destacou tão bem, que a gente vê tão pouco nas instituições psicanalíticas, dessa separação entre representação e apresentação. Né? A mulher pode se apresentar ali, né, no seu gozo como um signo. Existem signos que evidenciam que tem um gozo feminino, porém não existe uma representação de gozo feminino. Isso, né? O que a gente está tratando aqui, que a Fanny e ela estão tratando, é a questão do gozo, que pode ou não coincidir com o orgasmo. Então, não quer dizer que um homem tem ereção e tem um orgasmo, que ele realmente esteja tendo um gozo fálico. Né? De estar como castrado e a mulher entrar como sendo o falo para ele, fazendo semblante de falo para ele, preenchendo um espaço vazio na vida dele, pelo menos naquele instante. Não sei, vocês que são mulheres, eu acho que podem me responder melhor. Eu, teoricamente, eu consigo construir até aí. Né?